Hola cariños, ¿qué tal estás? Vamos a empezar nuestra clase de língua espanhola agora. Tudo bem, oitavo ano? Vamos começar a nossa aula de espanhol de hoje. Vamos aprender sobre os advérbios, agora em espanhol, que interessante. Vamos lá conhecer? São palavras muito importantes para que nós conheçamos, porque muitas delas apresentam uma estrutura, uma palavra muito diferente em relação à língua portuguesa. Então, precisamos conhecer suas traduções, tá? O seu uso, seu emprego na língua espanhola. Assim como em português, os advérbios também vão trazer sempre uma circunstância, tá? Então, se parecem bastante em relação à língua portuguesa. E vamos lá conhecê-los. Primeiro, vamos iniciar com os advérbios de tempo, ok? Advérbios de tempo. El advérbio é uma palavra que pode modificar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, assim como em português, gente. Um advérbio modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, ok? Sempre invariável, olha aqui, com uma estrutura igualzinha à língua portuguesa. Ele não vai variar, tá? E não vai flexionar, sempre se mantém invariável. Então, nós temos muita facilidade por se parecer tanto ao português. Agora, vamos conhecer a tradução deles, ok? Primeiro, advérbios de tempo. Advérbios de tempo. Nós temos aqui ahora, que significa agora. Eu vou colocando para vocês aqui ao lado, porque vai facilitar para que vocês depois copiem, tá? Ahora, agora. Luego, logo. Anteayer, anteontem. Temprano, cedo. Ayer, ontem. Mañana, alguns vocês conhecem já, né? Mañana, amanhã. Amanhã. À noite, olha, cuidado com a noite, que parece que é a noite, né? E não tem nada a ver, é noite passada, ou seja, a noite passada aqui. Ontem à noite ou a noite passada, tanto faz. Deixa eu diminuir. Noite passada, ok? E oi, que significa, vocês já sabem? Muito bem, para quem lembrou, hoje. E pronto, gente. Pronto é logo, tá? E entonces? Entonces é então. E depois é depois, certo? E anteanoite é a noite. Deixa eu só. Opa, tô aqui, ó. É a noite passada. Então, já temos já aqui todas as respostas certinhas. Aqui nós temos uma pista, tá? Pista significa algumas dicas para vocês, ó. A1 significa inclusive. E A1 com acento, que significa ainda. Temos também todavia. Gente, cuidado porque esse A1... Deixa eu só mudar aqui. Destacar. Esse A1, ele se parece muito, na verdade, se escreve da mesma forma, o que diferencia o acento, sendo que esse de cima significa inclusive e esse A1 com acento significa ainda, então muito cuidado, tá? E como sinônimo de A1 com acento, eu tenho todavia, tá? Então, as duas formas aqui servem como significado de todavia, ou, perdão, de ainda, tá? Então, A1 e todavia significam ainda. Mientras significa enquanto. Entretanto significa enquanto isso. Tudo bem? Aqui tem até essa informação para vocês, ó. Todavia é igual a A1. Ó, bem legal, tá? São sinônimos. E diferente de A1, tá? Que significa inclusive. Entre, separado de tanto, é igual a mientras tanto. Tá? Então, entre, separado, tá? Duas palavras diferentes. Entre, tanto, é igual a mientras tanto, que significa em português, enquanto isso. Então, são palavras sinônimas também. Tudo bem? Fica aí a dica para vocês. Muito interessante. Vamos prosseguir, então? Vamos lá. Deixa eu só mudar aqui.
Agora aqui temos advérbios de modo. Olha que legal, gente. Advérbios de modo. Esses advérbios de modo aqui também se parecem muito com o português. Deixa eu sublinhar aqui, destacar. Vamos ver algumas palavras que são que se diferenciam em relação à tradução da língua portuguesa. Vamos lá, então. Primeiro, nós temos aqui, ó, apenas, pior, apenas mesmo, pior, inclusive, bien é o bem, assim é assim, solo é somente, melhor. Esse caso aqui, solo, ele pode ser somente e pode ser sozinho, tá, gente? O que vai diferenciar? O sozinho, ele aqui tá até igualmente escrito, né? Solo e solo. Só que um solo é com acento e o outro solo é sem acento, tá? O solo de sozinho, ele é sem acento. O solo de somente é com acento, que deveria ter um acento aqui, tá? O solo de somente é com acento. Depois, mejor, que é o melhor, como, facilmente, mal e entonces. Entonces, vou colocar aqui ao lado para vocês, significa então. Então. Ok? Então, apenas, pior, inclusive, bem assim, somente, melhor, como, facilmente, mal e então. Advérbios de lugar. Abaixo, abaixo, cerca, perto. Aí, ali e aqui, também temos aqui uma super dica para vocês. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui na pista. Aqui, lugar onde encontrar-se a pessoa que habla. Aí, lugar mais próximo que allí. E allí, lejos da pessoa que habla. Ou seja, eu tenho aqui perto de mim, aí menos próximo, é próximo de quem fala, tá? E allí é longe da pessoa de que fala, lá longe. Então, quando eu estou me referindo a posicionamento de lugar, eu tenho aqui perto, eu tenho aí, tá? Que é um pouco mais distante, e eu tenho o allí, que é longe, que é distante tanto de quem, do objeto que estamos apontando ou da pessoa, ok? Que estamos falando. Então, fica a dica para vocês aqui em relação a esses três advérbios de lugar. Aí temos aqui, alrededor, ao redor. Deixa eu anotar aqui para vocês que ao redor de, ok? Lejos significa longe. Arriba significa acima. Detrás, atrás. Delante, diante. Pronto. Agora vamos lá. Advérbios de quantidade, tá? Que trazem uma ideia de quantidade. Casi seria o nosso quase. Pouco, que é o nosso pouco. Mucho, vocês já sabem, mucho e muy, depois vamos falar sobre isso abaixo, tá, gente? Tanto mucho quanto muy, as duas formas significam muito em português e ambas se referem a muito, mas temos que saber utilizar. Existe uma forma que diferencia no seu uso, ok? Tem uma regrinha para esse muy e mucho na prática e eu vou mostrar para vocês já já. Mas esse mais aqui é o nosso mais de quantidade com i, tá? Bastante também é bastante em português, menos é menos, e ademais é além disso. Além disso, ok? Daqui para baixo. Pronto. Agora, vamos lá para esse mucho e esse muy. Como vamos usar? Olha só, o muy e o mucho, como eu falei para vocês, ambos significam muito, tá? Então, vai ser o seguinte. Eu vou usar o mucho quando ele flexiona, ele sempre vai flexionar, masculino, feminino, singular e plural. Então, vocês vão pegar uma frase que eu vou trazer para vocês agora, aqui em anotações, vai facilitar o entendimento de vocês antes de eu começar a explicar regras, tá? Muchas cosas muy bonitas.
Por que eu trouxe essa frase para vocês? Deixa eu só aumentar. Olha só. Quando eu falo muitas coisas muito bonitas, reparem que eu tenho muitas que concorda com coisas, tá? Muitas concorda com coisas. E eu tenho o muito que não flexiona em relação à palavra bonitas. Repararam que muitas ele vai estar de acordo com essa palavra seguinte, com esse substantivo coisas, mas o muito ele não alterou de acordo com a palavra bonitas, que é um adjetivo. Agora vamos lá entender o que acontece com muito e com mutia. O mutia ele vai ser usado diante de substantivos, tá? Vamos colocar aqui, ó, diante de substantivos. Tá legal? Isso para o mútil. Vamos colocar aqui para facilitar. Mútil diante do substantivo. Agora, a palavra muito, o advérbio muito, ele vai ser usado diante de adjetivos e advérbios, tá? E ele é invariável, ele não vai alterar de acordo com o adjetivo e de acordo com o advérbio. Já o mútil vai ser flexionado de acordo com a palavra seguinte, que é esse substantivo aqui. Se fosse masculino, muchos chicos, por exemplo, seria muchos, certo? Se fosse singular, coça, seria mucha coça. Então, ele vai ser flexionado de acordo com o substantivo. Já esse muito aqui, ele não vai mudar, ele não vai variar. Ele vai combinar, ele vai estar de acordo, intensificando o adjetivo ou o advérbio, mas ele não vai ser variado. Tudo bem? Então, vamos lá. Só que tem uma exceção, tá? Essa exceção eu vou mostrar para vocês aqui, que já está prontinha. Aqui, ó. Vamos lá. Sabendo essa informação que eu acabei de passar para vocês, preste atenção. Ó, delante de los adjetivos. Adjetivos, hein? Que seria usado muito, certo? Mejor, peor, maior e menor. E advérbios, mais, menos, antes e depois, usamos mucho. Ué, professora, a senhora não falou que o muito era para usar diante de adjetivo e advérbio? E é. Mas isso aqui é uma exceção a regras. Diante de mejor, peor, maior e menor e advérbios mais, menos, antes e depois, eu preciso usar o mucho e não o muy. Então, é uma exceção à regra. Apenas essa exceção, apenas esses adjetivos e esses advérbios. Então, eu tenho exemplos para vocês aqui, tá? Primeiro, o advérbio mucho, tá? Como eu falei para vocês, é usado diante do substantivo. E vamos lá. Tengo mucho dinheiro. Olha aqui o dinheiro, que é um substantivo. Ele, mucho, ha trabajado. Diante de verbos também eu vou usar, tá? Eu não coloquei essa informação lá embaixo, ó. E antes ou depois de verbos, em qualquer forma, tá? Também eu vou empregar o mucho, não o muy. O muy eu só vou usar diante de adjetivos e advérbios. Agora, o advérbio muy é usado delante de adjetivos e advérbios, como eu falei para vocês anteriormente, tá bom? Muito fácil, muito lejos, ó, fácil, longe, tá legal? Adjetivo e advérbio. Então, tranquilo hasta aqui? Tranquilo. Agora, se eu for escrever, por exemplo, aqui, a seguinte frase. Cheguei muy ou mucho antes de ti. Vamos colocar em prática o que a gente acabou de aprender agora? Vamos lá. Cheguei. Tem dois aqui, dois maiúsculos, né? Deixa eu tirar. Pronto. Cheguei muy ou mucho antes de ti. Bom, se a palavra antes, ela entra na exceção aqui, ó. Ó, ela é um advérbio que entra na exceção.
que normalmente eu usaria com muy, agora eu passo a usar o mucho. Então, nesse caso, teria que ser llegué mucho antes de ti. Tranquilo? Quer ver uma outra frase? Estou mucho mejor. Professora, melhor não é adjetivo? Melhor é adjetivo, é melhor, né? Mas ele entra na exceção, então eu tenho que usar com a palavra mucho e não com muy, como seria o convencional, digamos assim, tá legal? Então entrou nessa regrinha de exceção, eu tenho que usar diante dela o mucho, tá bom? Então, mucho mejor, mucho peor, mucho maior, mucho menor. Mucho mais, mucho menos, mucho antes e mucho depois. Certo? Vamos lá, advérbios de negação. Advérbios de negação, eu tenho aqui jamás, que significa jamais, nunca, no é não e tampouco é também não. Vou anotar aqui para vocês, tá? Tampouco, também, não. Deixa eu só tirar aqui que eu errei. Também não, certo? Então, e aí finalizamos aqui, falta só aqui, vamos lá. Advérbios de afirmação. Certamente, sim, seguramente e claro. Aqui eu tenho certamente, eu tenho sim, tá? Eu acredito que vocês já consigam deduzir. Seguramente, seguramente, tá? Estou seguro de fazer isso, estou certo disso. E claro, tá bom? Não existe a forma também no para negar. Para ello, se usa tampouco. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Aqui em cima, só voltando aqui. Aqui, eu já falei para vocês, tá, gente? Ó, já até falei. Não existe também não. Ah, você vai ao cinema? Em português eu falo. Ah, eu não vou. Ah, também não vou. Não é isso? É muito comum. Também não. Só que em espanhol não existe. Tu vas al cine? Ah, não me voy. Yo tampoco. Então não existe. Yo también no. Não, não existe isso. Também não. Tampouco. Eu tampouco. Então, tampouco substitui o também não. Certo? Essa é a informação que está informando sobre o advérbio de negação. Bom, advérbios de dúvida. Dúvida significa dúvida. Tá legal? Dúvida significa dúvida aqui. Dúvida. Então, vamos lá. Quiçá significa talvez. E, professora, também tem talvez, sim, eu tenho essas duas formas para utilizar, tá? Eu vou ler para vocês aqui sobre isso. Provavelmente, que seria provavelmente, possivelmente, que é o possivelmente, acaso é acaso mesmo, tá? Quizás se antepone ao verbo. Quando a palavra seguinte começa por se, por esse, se usa a forma quizá e não quizás. O verbo se conjuga em substantivo, em subjuntivo, exemplo, quizás salga. Ou seja, quizás se antepõe, quer dizer que vem antes do verbo, tá? Quizá ou quizás. Quando a palavra seguinte começa por S, eu vou ter que usar quizá e não quizás, se a palavra seguinte começar com S, tudo bem? E no quizás com S. Então, o verbo se conjuga no subjuntivo para dizer talvez aconteça isso, talvez, tá legal? Ó, quizá salga, talvez saia, tranquilo? Como salga inicia com S, então ele não usou a forma com S do quizás, usou quizá, tranquilo? Quizá salga e não quizás salga. Então, aqui por isso que tem essa opção aqui entre parênteses. Talvez e quizá a mesma coisa, eu posso usar talvez tranquilamente. E vamos lá adiante. Advérbios de ordem. Antes, primeiramente, depois e sucessivamente. A formação em mente, assim como em português, tá, gente? É mesmo sufixo em mente. Se agrega ao adjetivo feminino. Exemplo, lenta, lentamente. Quando o adjetivo possui o acento consérvalo. Exemplo, fácil, facilmente, tá? Difícil, dificilmente. E daí por diante. Tranquilo, fácil. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham compreendido,
tá? Todos esses advérbios que eu passei para vocês são muito importantes para o conhecimento, tá? Até para a compreensão dentro de um texto vai facilitar bastante a dedução, o conteúdo do texto que estiver inserido. Então, é muito importante que vocês conheçam, pratiquem os exercícios que virão na sequência aqui, tá? Faça com afinco, com dedicação, que vai dar tudo certo. Beijão, fiquem com Deus. Que Deus lhe bendiga.